Fala moçada, rapaziada, que é o Guilherme e hoje a gente vai falar de custo e preço de venda de serviço e de produto, tá? Será que você sabe realmente na ponta do lápis ali, na ponta da caneta, quanto é que custa o seu serviço? Incluindo despesas fixas, incluindo imposto, tudo? E será que você está vendendo o seu serviço ou seu produto por um preço que vale a pena para você? Ou você está só copiando do mercado e replicando? Será que você está usando a estratégia certa? Eu já te adianto que a resposta é provavelmente não, porque eu já vi muita empresa, principalmente empresa pequena, quebrando e se lascando por causa disso. Não sabe quanto custa o produto e está vendendo por um preço que não é praticável para ele, sem nem mesmo saber disso. Isso é mais comum do que a gente imagina aqui no Brasil. E vamos descobrir como driblar isso e como fazer tudo do jeito certo, beleza? Vem comigo. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber ali na unha quanto que custa o meu serviço. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para muita gente não é. É complexo, é um assunto que as pessoas não gostam de fazer conta, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Muita gente empreende por necessidade, então caiu ali uma oportunidade, ele começa a vender e começa a empreender. Nunca para fazer as contas. E isso é muito perigoso. Quando você faz isso, você está andando no escuro. E quando você está andando no escuro, você não sabe onde você vai parar. Então, primeiro, vamos saber quanto custa isso que você está vendendo. Antes de tudo, quanto custa para você, o preço para você fabricar, né, o seu serviço ou o seu produto. O quanto que eu estou pagando para o meu funcionário prestar aquele serviço. Para fazer essa conta, a gente tem que saber o salário desse cara, quantas horas ele trabalha no mês e quantas horas que ele gasta produzindo aquele serviço. E aí a gente faz a conta. Beleza, ele trabalha X horas por mês e eu pago R$ 1.000 para ele. Então, cada hora dele vale X reais, né? Divido 1.000 pelas horas do mês que ele trabalha. Para ele prestar esse serviço, quantas horas ele gasta? 2 horas no dia, 3 horas no dia? E aqui você conta hora de deslocamento, se for o caso, hora de preparação para prestar aquele serviço, tudo que vai envolver na entrega do serviço. E terceiro, que é o que a maioria das empresas ignora e é uma das coisas mais perigosas. Qual que é o custo invisível desse cara para mim? O que é esse custo invisível? É o que eu não estou pagando ali no salário mês a mês, mas é o que está sendo provisionado, ou seja, um dia eu vou ter que pagar. Férias, 13º, encargo. Muitas vezes eu não estou vendo isso, mas eu estou devendo para o meu funcionário. É o que a gente chama de passivo, né? O passivo trabalhista. É um custo que ele existe, mas ele não está sendo mostrado para mim ali no caixa, né? Não está saindo dinheiro mês a mês disso. Mas um dia vai sair. O cara vai pedir as contas, um dia eu vou ter que pagar férias, 13º para ele. Então, você tem que fazer essa conta também. Eu sei que essa é a parte que geralmente as pessoas ficam desestimuladas, né? Pô, mas aí vai dar maior trabalho, vou ter que talvez pedir a ajuda do contador, vou ter que ir atrás dessa informação, fazer cálculo, eu não sou bom de matemática. Cara, confia em mim, faz a conta. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é chato, mas faz a conta. Coloca o seu custo na ponta da caneta. Ah, mas Guilherme, eu que presto o meu serviço, eu que faço o meu produto e vendo. Então eu não tenho salário, eu não tenho imposto, eu não tenho 13º, eu não tenho férias e sou eu sozinho. Beleza, sem problemas. Você tem que definir um salário nem que seja fictício para você, mas não ignora que você é como se fosse um funcionário da empresa e você tem que contar a sua hora. Então define quanto vale, quanto é o seu salário e faz a mesma conta que eu falei anteriormente como se fosse para um funcionário, tá? Isso é muito importante também. Passo 2, seus custos diretos para fazer aquele serviço, aquele produto. Se você é um massagista e vai na casa das pessoas fazer massagem, você tem custo de deslocamento, você pega ônibus, metrô, Uber ou seu carro, paga gasolina. Se você usa óleo de massagem, incenso, embalagem, plástico, tudo isso você tem que contar e ratear. Então eu gasto 1/10 do frasco de óleo de massagem em uma pessoa. Cara, eu pego o preço desse frasco e divido por 10 e coloco ali na ponta da caneta. Minha massagem está custando o valor desse frasco, mais o valor do meu transporte, mais isso, mais isso, mais isso. E aí você vai ver, para prestar aquele serviço ou fazer aquele produto, o que eu gasto diretamente, tá? Esse é o passo 2. Passo 3. Se alguém presta serviço para você,
e você paga comissão em cima disso, você coloca também, obviamente, a comissão que você está pagando e também o imposto sobre esse serviço. Hoje em dia é muito fácil você calcular esse imposto, tá? Só jogar ali no Google, alíquota, imposto sobre venda de serviço, e ali você vai achar a sua faixa e vai colocar em cima do seu preço, né? Beleza, agora passo 4. Esse aqui é o pulo do gato. Definimos os 3 passos. E agora, o que eu faço, Guilherme? Agora, você sabe que você tem os seus custos fixos, né? Que independente de você vender ou não seus produtos, você vai ter que pagar. Água, luz, internet, aluguel, tudo que vai chegar boleto no fim do mês, você tem que calcular, tem que botar ali no papel também e considerar para calcular o seu preço de custo e preço de venda. Essas são as chamadas despesas operacionais, né? Despesas fixas, que não influenciam diretamente na produção do seu produto, mas que precisam ser consideradas. Afinal, você tem que pagar suas contas. E aí, depois que você lista esses custos operacionais, a gente dá um passo para trás. A gente volta ali até onde a gente chegou no passo 3, mão de obra, matéria-prima, imposto, comissão, se houver, que são os componentes para o custo direto do produto. E agora a gente vai definir o quanto que a gente vai ganhar de margem em cima desse produto. Isso se chama definição do markup. O quanto que eu vou ganhar na venda desse produto em relação ao custo que eu tenho para produzi-lo. Se você fez a conta e viu que o preço de produção direto desse produto é, por exemplo, R$20, agora a gente vai definir por quanto que eu preciso vender esse produto para eu pagar esses R$20, pagar também a minha despesa fixa, aluguel, luz, telefone e no final ainda sobrar um lucro para a empresa. Então, se ele custou R$50, você vai definir um markup. Você pode definir isso em porcentagem ou em valor absoluto. Eu quero um markup de R$50. Então, se ele custou R$50, eu vou vender por R$100. Depois que você definir essa margem de ganho do seu produto, você vai fazer uma conta. E essa é a parte mais importante desse vídeo. Você vai calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. Nesse exemplo que eu peguei, eu estou vendendo por R$100, mas eu sei que meu custo é 50. Então eu estou tendo uma margem de R$50. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas despesas operacionais que a gente definiu, as despesas fixas, e dividir pelo valor da minha margem do produto, esses R$50 no nosso exemplo. Então vamos supor, vou fazer uma conta aqui. Se eu tenho um custo fixo, por exemplo, de R$3.000, eu divido 300 por 50 e vai dar 60. Então eu vou ter que vender 60 unidades desse produto para chegar no 0 a 0, ou seja, para pagar toda a matéria-prima, funcionário, imposto, etc., mais os meus custos fixos, água, aluguel, luz, telefone, internet. Assim, vendendo esses 60, eu consigo respirar, eu não saio no vermelho. Esse é o ponto de equilíbrio, outro conceito importante. Poucas empresas fazem o cálculo. E aqui a gente está usando um exemplo mais simples, né? Só com um produto. Aqui a gente está usando só um para simplificar. Mas o conceito é esse, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí um comentário, um direct, uma mensagem, que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês. E eu espero muito que você coloque essas coisas em prática. Não adianta nada você saber o que é a coisa certa se você não faz a coisa certa, se você não aplica isso na prática. Eu sei que dá trabalho, eu sei que o número assusta, eu sei que provavelmente você não é bom de matemática, foda-se. Faz o que tem que fazer. Você tem que colocar o custo na ponta da caneta, senão você vai estar andando no escuro. Você não vai saber para onde você está indo, você vai cair do precipício sem nem saber que você estava perto da beirada. Então é isso, saiba onde você está pisando, calcule o seu custo real de produção e coloque uma margem que faça sentido para você e que seja compatível com o seu negócio. Tem muita gente que está vendendo achando que está lucrando e no final está tomando prejuízo e só vai descobrir meses depois que está se lascando. Então não seja alguém assim, não seja a empresa que entra na estatística de falência nos primeiros 3 anos de vida. Pelo amor de Deus, eu não quero que você quebre. Faça as coisas direito, agora você já sabe como fazer, não tem mais desculpa, beleza? Valeu! E se você acha que aprendeu alguma coisa aqui e se esse conteúdo foi de alguma forma relevante para você, eu peço para você dar uma curtida aí, dar um like, compartilha com alguém que você acha que vai ajudar, que vai ser útil, ou então compartilha só de sacanagem para a pessoa ver o vídeo e ficar puta com você. Valeu? Abraço!